Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma noite especial, em que você vai louvar ao Senhor e vai aprender uma porção da sua palavra. Se você está com o coração aflito, angustiado, louve a Deus comigo nesta canção. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o teu coração, porque Deus é contigo. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Boa noite a todos, vocês que estão aí desse lado, vocês que estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje, agora e sempre. Que vocês sintam o amor de Deus abraçando vocês do mesmo modo, cuidando de vocês. E que vocês possam sentir a generosidade, a graça, a força e o poder deste amor. Amor de Deus que é sobre nós e nenhum de nós merecemos esse amor. Essa canção que a gente recordou com o Silas e o Jean é uma canção maravilhosa, porque Deus, Ele acalma o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus, Ele acalma o nosso coração. Ele é a nossa companhia, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheirão mesmo. Existem momentos na vida que a gente só espera em Deus, em Deus. A gente olha em volta e por mais que a gente tente encontrar alguma coisa para tatear e segurar, a gente não consegue, mas Deus é poderoso e Deus está com a gente. Deus está com a gente o tempo inteiro. Hoje de manhã eu estava lembrando de uma canção que a gente cantava lá no Ferrazópolis ainda, que fala assim: quando todas as portas do mundo estiverem fechadas. E você perceber que todas as verdades, tudo que você construiu está tudo errado. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, você pode ter certeza que Jesus estará com você. Jesus é o amigo presente. Amém, gente? Obrigado por você nos receber mais uma vez na tua casa. E como sempre, eu quero incentivar você e dizer a você que a gente conta com a tua ajuda para a gente poder evangelizar São Bernardo, evangelizar o mundo. Este link do culto, a gente sabe que às vezes ele vai até para fora do Brasil. Pessoas que assistem o culto, pessoas que às vezes nos mandam informações que viram o nosso culto. E você pode evangelizar também. Você pode falar de Jesus através de nós e mandando esse link para alguém. Você convida alguém. Você que é membro dessa igreja, você que tem esse privilégio de receber, de estar com a gente aqui hoje, essa palavra que eu vou ministrar e todas as palavras que a gente tem pregado aqui, você pode fazê-lo. Você pode mandar aí para um amigo, para uma amiga. E talvez tenha alguém tão necessitado, tem alguém tão desesperançado, e vai ser uma palavra, vai ser um louvor, vai ser alguma coisa, uma oração, um gesto que vai tocar no coração das pessoas. Então que você faça isso, que você também dê o seu joinha, dê o seu gostei aí, né? Curte aí, para que a gente possa, quanto mais likes nós tivermos, o canal do YouTube vai entender que existe um significado naquilo que nós estamos fazendo, ele vai estar distribuindo para outras pessoas, tá bom? Outra coisa que a gente tem falado é sobre o dia 17 de outubro. 17 de outubro é a nossa data corte para a gente retornar aos nossos cultos. A gente está esperançoso, ansioso, dê a palavra que você quiser, mas nós estamos aí, não vendo a hora disso acontecer, né? A gente viu, graças a Deus, os números da pandemia têm baixado, a gente tem visto as coisas mudarem, e nós estamos orando. E aquilo que o pastor Ivaldo sempre tem dito, quando ele começa o culto com a máscara, que se cuide, ajude a gente a poder cuidar de outras pessoas. Quando você cuida de você, você não só cuida de você, mas como cuida de outras pessoas. E dia 17 de outubro, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Talvez com uma possibilidade de voltarmos 2 semanas, antecipar 2 semanas. Dia 3 de outubro, a gente vai participar da ceia. Nós vamos nos reunir com diáconos, com as pessoas responsáveis por tudo que a gente precisa para poder estar preparado para receber você. E a gente vai se falando. Já vamos entrar em setembro, domingo agora. Pastor Ivaldo vai estar pregando, é dia 5 de setembro, é Santa Ceia do Senhor. Então você se prepare para que você possa participar da ceia com a gente. E quando a gente menos perceber, setembro já foi embora também. Então que a gente possa, em nome de Jesus, estar juntos. Num só espírito, numa só fé, num só amor, como diz a palavra de Deus. Amém? Quero orar pelo momento de oferta, pelo momento de dízimos. Hoje eu não vou ler nenhum texto como eu fiz no domingo, mas eu quero te agradecer. Agradecer você que tem sido um cristão, um amigo, um servo de Deus, um filho de Deus generoso. Porque nós estamos aqui sem cultos presenciais desde março de 2020.
desde o dia 22 de março. O último culto aqui foi 15 de março de 2020, último domingo. Aí durante a semana nós não tivemos os cultos e voltamos no domingo 22, já com o culto online. E a gente percebe que no começo foi tudo uma novidade, muita gente assistindo. Hoje a gente percebe que nem muitas pessoas assistem, não tem muitos acessos, mas nós estamos trabalhando. Nós jamais deixamos de trabalhar porque diminuiu o número de pessoas, né? A gente está fazendo para o Senhor. É lógico que fica um quesinho de frustração na gente quando a gente fica pensando assim, onde está o nosso irmão, onde está a nossa irmã? E a gente ora, e a gente fica ansioso. Eu me lembro de uma conversa com o pastor Ivaldo que ele dizia assim que ele não vê as coisas, ele não vê os movimentos, isso deixa ele não sei se foi essa palavra que ele usou, angustiado no sentido de falar, será que as coisas estão acontecendo? Mas nós precisamos acreditar que existe um mover espiritual por trás disso e Deus está ouvindo as nossas orações. Quero agradecer você que desde lá você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, mesmo sem estarmos aqui, você tem honrado aí a palavra de Deus e tem sido alguém que tem essa generosidade no coração. Então que Deus abençoe você, que Deus multiplique recursos na tua vida e que jamais falte nada a você. Deus, Ele tem aliança com você, Ele tem com você uma aliança de fidelidade. Às vezes nós deixamos de ser fiéis, mas Deus jamais deixará de ser fiel. Ele é o Deus que quando Ele promete alguma coisa, Ele vai até o fim. E hoje eu recebo aqui o dízimo da Lúcia, que está aqui com a gente, intercessora hoje, intercedendo pelo culto. A Lenilza, que está aqui nos visitando, a Elzinha, que está intercedendo por nós também, a Luciene, que está aqui com a gente hoje, né, Lu? Seja bem-vinda. E eu não vejo a hora de ter um monte de gente aqui, mas está chegando a nossa hora, está chegando o nosso momento, né? E eu quero orar por elas que estão ofertando, dizimando, e por você, que tem feito também o depósito, né, na conta do Banco do Brasil, no Bradesco, por intermédio da transferência via Pix. E agora nós temos também essa novidade aí de uns dias para trás, o QR Code, que você que tem conta em tem conta em banco e tem os aplicativos do banco no seu celular, você consegue fazer de um modo mais fácil, sem que você tenha que digitar o CNPJ da igreja, tá bom? E agradecer você, que jamais falte sobre você a bênção de Deus. Essa é a nossa oração. Nós como pastores, nós temos a nossa limitação, e muitas, em relação a você e fazer aquilo que você merece, mas o meu Deus, que é o teu Deus, Ele não tem limitação nenhuma, e Ele é sobre a tua vida. Vamos orar então? Feche seus olhos, você que pode aí na sua casa, vocês que estão aqui. Senhor Jesus, como é bom saber que nós temos um Deus que nos ouve. Como é bom nós sabemos que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que a tua palavra, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, diz que é poderoso, e não só poderoso, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos, além do que pedimos. Nessa hora eu consagro os dízimos, Senhor Jesus, da Lenilza, da Elzinha, de todos, Senhor Jesus, que estão ofertando hoje, também, Senhor Jesus, da Lúcia, e te peço que pelo teu poder, que o Senhor possa consagrar esses recursos, que sejam multiplicados para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos trabalhado na construção, Senhor Jesus, em nossos projetos, e eu sei que muito em breve nós poderemos ter aqui uma casa edificada para receber os nossos irmãos, para receber os nossos amigos, dar a eles o que eles merecem, Senhor Jesus, um aconchego melhor do que nós temos hoje, mas o Senhor sabe do nosso coração e o desejo de servi-los, Pai. Eu também te peço, Senhor Deus, que além de multiplicar o recurso, abençoe a vida deles e que a casa deles, o lar deles seja um lar de bênção, um refúgio de paz, de graça, de milagre, de ação sobrenatural, de multiplicação em nome de Jesus. Também te peço nesse instante pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós continuamos falando sobre oração, Senhor Jesus. E eu te peço nesse instante que o teu Espírito, que é o Espírito Santo que age,
que é o Espírito Santo que penetra no coração e na alma humana, o Senhor possa falar com a gente. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto hoje que eu destaquei para a gente ler com vocês está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. E eu vou ler apenas 4 versículos ou versos, e ele vai do capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 4. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar ou em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Esse é o texto que tem a sua correspondência no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, e Lucas também, o médico Lucas, ele fala disso. E hoje eu queria falar sobre a oração, continuar falando de oração, como eu dizia no domingo, até quando o Espírito Santo de Deus assim determinar, e eu tenho falado de oração hoje, se eu não estiver equivocado, é a 6ª semana, mas hoje eu quero falar sobre a oração e o pedido dos discípulos a Jesus. A oração e este pedido dos discípulos a Jesus. E quando a gente pensa em oração, eu me lembro de uma pessoa que se converteu na nossa igreja, e eu cheguei, junto com a minha esposa, a discipulá-lo. Naquela época nós tínhamos o trabalho de discipulado individual. E a gente ia até a casa da pessoa e ali nós estudávamos uma lição juntos, marcávamos um outro compromisso. E eu me lembro que quando eu orava, ele, quando terminava de orar, ele ficava: nossa, que oração maravilhosa, nossa, que oração não sei o quê. E aquilo me incomodava, para ser sincero, porque eu aprendi que toda honra, toda glória é para quem? Para Jesus. Eu aprendi que oração, ela não é atendida pelo fato de eu usar palavras bonitas. Eu aprendi que a oração que Deus ouve é a oração que o coração ele faz com pureza, com sinceridade, como eu falei na semana passada. E eu dizia para ele assim: olha, cuidado, não é bem por aí e tal. E resumo da ópera: este rapaz ele acabou se perdendo, acabou criando dentro dele um sentimento muito amargo em relação a gente e com tristeza eu digo, até se tornou nosso inimigo, porque talvez ele tinha esperança e a expectativa dele não era em Deus, talvez era em nós, e nós como homens nós não atendemos à expectativa de todos. Mas oração é encontrar-se com Deus. Na oração é o momento em que o homem, eu e você, somos cheios de falhas, vivemos numa dimensão não espiritual, numa dimensão humana, que a gente olha para as coisas, a gente se apercebe delas porque nós as vemos, nós as tocamos, mas a oração é um momento que eu me encontro com Deus. A oração é o momento do homem falar com Deus, da terra ser ligada aos céus. Porque foi isso que Jesus disse, né? Seja feita a tua vontade, quando Mateus nos diz que ele ensinou os discípulos a orarem, diferente desse texto. Ele diz assim: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, a oração é esse encontro dos homens terrenos com o ser que é Deus, o Deus espiritual, onde Deus ele tem prazer em nos ouvir. A oração, gente, ela é uma grande oportunidade de nós recebermos um sopro
Eu vejo a oração como uma oportunidade de a gente ser soprado, receber esse soprar do Espírito Santo dentro da gente. É o sopro do Espírito Santo de Deus em nosso espírito, e aquilo que nos fortalece, aquilo que nos torna fortes, não segundo aquilo que eu tenho de conhecimento, não segundo aquilo que eu tenho de lógica, de força, não, porque a força vem do Espírito. A oração é um sopro do amor de Deus sobre nós. A oração, para mim, se eu fosse responder, o que é a oração? E talvez ela responder uma questão dessa, você vai ter um leque enorme de respostas, mas individualmente para mim, como ser humano, eu diria que a oração então é esse sopro do amor, é esse sopro da graça, é esse sopro da misericórdia de Deus, é esse sopro da companhia de Deus. Uma outra coisa importante que eu vejo falando a respeito de oração, é que a oração, ela deve ter para nós a seguinte premissa: eu, quando oro, eu não oro a um Deus que é um Deus que não me ouve. Eu, quando eu oro, eu não oro para um ser espiritual que é Deus, que ele está fora da minha possibilidade de alcançá-lo. Não. A oração, para mim, a oração é que eu tenho dentro de mim como um momento com Deus, é a oração que eu faço sabendo que Deus ele tem prazer em nos atender, prazer em nos ouvir. Porque quando você ora, você aprende, aqui você vê nesse texto aqui que Lucas está falando, quem ora deve saber exatamente isso, eu oro para um Deus que é Pai. Quando um dos discípulos disse a Jesus, Jesus, nos ensine a orar, como os discípulos de João também pediu para que João ensinasse eles a orar, e João ensinou. E aí Jesus fala, então, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai Nosso. Ou seja, Deus está dizendo assim, Ele é um Pai. E um Pai, para quem realmente ele se reveste desse personagem, incorpora esse personagem com responsabilidade, não com irresponsabilidade, um pai, uma mãe, aí eu também coloco a mãe neste ato que eu estou colocando agora, um pai e uma mãe, eles sempre vão sonhar os melhores sonhos para os seus filhos. Um pai e uma mãe, eles sempre vão desejar o melhor para os seus filhos. Então, quando nós oramos Pai, o que Jesus queria é que eles tivessem a consciência, muito embora, é lógico que isso aí era uma maneira de Jesus ensiná-los, para que eles tivessem uma compreensão diante da limitação humana deles e nossa. Porque Deus é Espírito, Deus habita na luz inacessível. Ninguém vê Deus, como foi dito para Moisés. Deus falou, ninguém me vê, e o homem que me vê, ele morre. Deus, ele é Espírito, Deus é Espírito, Deus ele não tem forma. Deus só teve forma em Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, ou seja, ele viveu todas as possibilidades humanas que você conhece e vive, como ele também foi 100% Deus, ou seja, só que eu só conheço expressão de amor, de graça em Jesus, quando eu falo para Deus. Então, Jesus ele queria que você pensasse assim, Pai, quando a gente orasse, é um Pai que nos atende, mas por outro lado, eu também acredito que na oração, para que a gente toque os céus, para que a oração seja uma oração aceitável aos céus, para que Deus a receba, eu acredito que existam alguns requisitos. O primeiro requisito que eu entendo que exista numa oração é a humildade. Aí você fala, mas por que humildade? Porque a humildade foi aquilo que Jesus ele ensinou lá em capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, quando ele ensinou os discípulos também ali no Sermão da Montanha, quando ele falou assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, a humildade é um reconhecimento de que eu não sou nada, e eu reconheço que o Deus a quem eu oro, Ele pode fazer.
O Deus a quem eu oro é o Deus que pode me socorrer. O Deus a quem eu oro é o Deus que pode acalmar meu coração, como o Silas cantou. O Deus a quem eu oro é o Deus que vem e me abraça. O Deus a quem eu oro é o Deus que tem todo o poder para fazer assim as coisas se resolverem. Mas ainda que Ele não o faça, o Deus a quem eu oro é o Deus que diz assim, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses: não estejais ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, ansiedades, por meio da oração, por meio da súplica e por meio de agradecimentos. Aí no verso 7 do capítulo 4 ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente, a vossa alma e os vossos corações em Cristo Jesus. Isso é humildade. Uma segunda coisa é temor. Temor. Eu oro a um Deus, só que esse temor, gente, não é medo, porque eu, como pai, eu não me agrado e nunca me agradei que o Guilherme, que a Priscila e que a Marcela tivessem medo de mim. A minha relação com os meus filhos nunca foi uma relação para que eles olhassem para mim e tivessem medo, não. É temor, e esse temor ele entra mais numa posição de reverência. Eu estou na presença deste Deus, Criador dos céus e da terra, que ao mesmo tempo que Ele me dá toda a liberdade para falar com Ele, Ele sabe que eu carrego no coração essa reverência diante dEle, sabedor que Ele merece da minha parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a expressão de gratidão Ele merece. E uma outra coisa que eu vejo aqui seria fé e confiança. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, nos fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, eu preciso ter confiança que eu estou falando com esse Deus. Então eu acredito nessas coisas acerca da oração. E eu acredito então, como eu disse no começo, que a oração ela nos conecta com os céus. A oração nos conecta com Deus. Eu acredito que você também passe por isso, porque todo ser humano que ora, ele passa por isso, ele sente isso. Mas é tão gostoso quando a gente está se ajoelhado diante de Deus e você sente alguma coisa que é inexplicável. Eu não saberia explicar o que eu sinto, mas é uma alegria, é uma paz. É um senso de proximidade com Deus. Isso pode ser sentado, isso pode ser deitado. Aqui, quando nós orávamos aqui no culto de terça-feira, eu sempre digo isso: se fosse aqui terças-feiras, uma terça-feira presencial, na hora que nós terminássemos o nosso momento de fala e a gente fosse orar, quantos dos irmãos que oram deitado no chão, seja andando? Então a oração, para mim, é algo que me conecta com Deus, com os céus. Aí eu fico pensando assim que para nós, e nós cristãos ocidentais, nós falamos muito, né? A gente acredita que a oração é um momento onde só eu falo, e Deus não fala nada, porque só eu quem falo. E eu me lembro que quando eu fiz um curso, há muitos anos atrás, de teologia, em 1991, 92, e nós tínhamos uma lição que chamava Encontro com Deus, e eu me lembro que quando o pastor que nos ensinava disse que no momento de oração teria um momento de silêncio na alma, de quietude, para que a gente pudesse tentar se abrir para que o Espírito Santo de Deus falasse com a gente. E isso poderia ser até no momento de leitura da Bíblia. Eu não entendia, porque eu achava que a oração validada pelos céus, é aquela oração que você fala, mas não é assim. O silêncio de uma alma que está inclinada diante dos céus é uma oração. Uma lágrima de uma mãe, que ela, mesmo sem a capacidade de falar, é uma oração. A prova disso
ela não era uma mãe ainda, mas no primeiro dia de oração que eu falei aqui de terça-feira foi sobre a oração de Ana, que a Ana, ela chorava e ela balbuciava, não tinha som na oração dela, e o profeta a teve por embriagada, mas aquilo era uma oração. O silêncio diante de uma aflição é uma oração. Quando nos fogem as palavras e nós não conseguimos exatamente dizer nada, mas o nosso coração ele está totalmente entregue, submerso na presença de Deus, isso é uma oração. A gente às vezes fica perguntando como orar, e aí eu vejo os discípulos aqui nesse capítulo. Para mim, eu fico imaginando, ou para eu, que os discípulos, eu fico meio encafifado, que nem dizia minha mãe. Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem? Afinal de contas, eles eram judeus. E quantas orações os judeus sabem fazer? Quantas orações? Se você for estudar a cultura judaica, você vai ver que eles oram e oram muitas. Existem muitas orações que o judeu faz. Muitas orações. Outra coisa também, além dessas muitas orações, os judeus, eles sempre foram aplicados, a maioria deles, em relação ao texto, às escrituras do Antigo Testamento. E eles sempre estudaram a escritura do Antigo Testamento. E as crianças que chamam Talmid, ou Talmidim no plural, eles aprendiam decorar as escrituras do Antigo Testamento. Com 12 anos eles sabiam praticamente toda a escritura do Antigo Testamento decorada. E essas crianças, eles aprenderam então a orar. Quantas orações! Eu fico pensando que eles sabem orar, porque quando eu vejo Mateus capítulo 6, Jesus também nessa mesma cena, só que agora sob a ótica de Mateus, quando eu vejo Jesus respondendo para eles, Jesus fala assim: quando vocês orarem, no versículo 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ou os gentios em outras traduções. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então nós estamos diante de uma cena que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, mas eles sabiam orar. E aí que eu quero entrar aqui em 3 lições. Por que então que eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, se eles eram pessoas que faziam parte de uma religião e todo um contexto de vida desde da sua infância, eles tinham e viviam cercados por gente que orava e os ensinava a orar. Por que disto? E aí eu fiquei pensando, e aí eu destaquei 3 lições. A primeira lição que eu entendo, e aí é lógico, irmãos, que isso aqui não está escrito na Bíblia, é uma lição, é uma aplicação que eu estou fazendo, como a gente sempre faz. Na minha visão, eu acredito que eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, porque eles perceberam que cada encontro que Jesus tinha em oração com Deus, eles se apercebiam que Jesus ele carregava essa intimidade com Deus. Jesus era íntimo de Deus, ele tinha intimidade. Era uma oração que era uma oração de intimidade. E aí no verso 2 do capítulo que eu li, no capítulo 11, Jesus ensina. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam Pai. É isso que está escrito nesse texto de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus. Quando vocês orarem, vocês digam Pai, santificado seja o teu nome. Olha que interessante, é Pai, Pai. O meu filho tem toda a liberdade comigo, a minha filha, as 2 filhas têm toda a liberdade comigo, porque eu sou pai deles. O mesmo acontece com vocês. Agora, quando eu vejo Jesus ensinando para os discípulos, quando vocês forem orarem, vocês digam assim, Pai, e Mateus diz, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu fico pensando que Jesus está olhando para eles e está dizendo assim: meninos, orem assim, porque quando eu contemplo alguns religiosos orando, falando com Deus, a oração deles é a oração como se Deus fosse um Deus extremamente estranho.
Um Deus que você não tem diálogo, um Deus que você não tem conversa, um Deus que você não consegue ter uma aproximação. É a oração de um Deus que está longe, um Deus distante, um Deus bem longe da realidade. Outros oram nesse sentido, primeiro, como se Deus fosse estranho; segundo, como se Deus fosse um Deus distante; em terceiro, como se Deus não fosse ouvi-los, como se Deus não fosse dar a eles a importância. Outros oram como se Deus, na verdade, para eles fosse um Deus, simplesmente um Deus que eles aprenderam na teoria. Não é assim que aconteceu com a gente? Eu não me lembro na verdade, de alguém precisar falar para mim, depois que eu me tornei criança, adolescente, ou mesmo criança, de Deus. Deus é uma coisa que todo mundo aprende. Todas as culturas têm deuses, ou têm um Deus. Não existe só oração ao Deus da Bíblia, existe oração para outros deuses. A gente vê isso na Escritura, mas nós temos a consciência de Deus, todo mundo. Aliás, quando você vai falar do Evangelho para alguém, se você não tiver cuidado, se você não tiver realmente ligado com os céus e com o Espírito Santo, alguém possa dizer para você assim: mas eu já tenho Deus no meu coração, eu conheço Deus. Só que às vezes, gente, eu fico olhando para Jesus, respondendo isso, é alguém que está orando sem conhecimento de Deus. É alguém que cumpre regras, é alguém que cumpre uma tarefa que é dada, mas é uma oração que ela é totalmente vazia. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, eu me lembro que quando meu cunhado faleceu, o Júnior, eu estive no hospital com o Júnior numa terça-feira lá em Ribeirão Preto. Ele estava muito mal, e eu disse assim para minha esposa, eu falei com ele: Júnior, olha, cara, queria te falar de Jesus, né? A gente já conversou algumas vezes, mas queria te oferecer Jesus, né? A gente não sabe da nossa vida, e eu queria que você aceitasse Jesus, é o desejo do meu coração, mas não adianta ser só o meu desejo, tem que ser o seu desejo. E eu me lembro que ele orou junto comigo, fez a oração e falou que aceitava e recebia Jesus no coração. E eu disse para minha esposa: olha, era agosto ou julho. Eu disse assim: olha, vamos orar para que Deus dê vida para ele até o feriado de setembro, que eu gostaria de sentar com ele e abrir a Escritura e falar com ele, orar junto com ele, mas não deu tempo. Na sexta-feira ele faleceu. E aí, quando ele faleceu, né, a gente orou, estava orando, e aí algumas parentes da minha cunhada falavam assim: poxa, eu queria estar lá perto do Cássio quando o Cássio orou, porque a oração dos crentes é tão bonita, a oração dos crentes é bacana. E aí eu tive um outro processo também, que a minha tia da minha esposa, tia Cidinha, faleceu, e eu fui para o velório, foi uma segunda-feira à noite, e quando chegou lá não tinha ninguém para celebrar, né, o ofício fúnebre, e ela era católica, muito católica, e a filha dela falou: você é pastor, você vai ter que orar. E aí eu falei para eles: olha, eu quero primeiro pedir perdão para vocês, porque eu não sei rezar e orar como vocês oram e rezam, mas eu queria orar com toda a vida que eu tenho no meu coração, eu queria orar. E aí falei, orei, aí quando terminou, nossa, que maravilhoso, tal. E eu falei para minha esposa: nossa, mas que coisa é essa que é tão maravilhoso que tem? E aí depois eu entendi o porquê. Porque a oração que Deus ouve, que move o coração das pessoas, e aqui não vai uma crítica a nenhuma religião, aí vai uma crítica para nós que oramos. A oração que toca Deus, move os céus e toca o coração de quem ouve, é a oração que é do coração. É uma oração de quem ora para um Deus que não é um Deus que não nos conhece. Não, eu oro para um Deus que me conhece.
que sabe quem eu sou, como diz o salmista, que sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, esquadrinho o meu andar, o meu deitar, e coloca sobre mim as mãos dele. Se eu fugir para o deserto, ele está. Se eu fizer uma cama no céu, ele está. Aonde eu estiver, esse Deus me vê. Essa é a oração. E os discípulos de Jesus, eu acredito que quando eles olham para Jesus olhando, eles tinham muita intimidade com Jesus, eles perceberam essa conexão com os céus. Em primeiro lugar, é isso que eles perceberam: Jesus tem conexão com os céus. E aí, como eles perceberam isso, eles queriam: Jesus, me ensina essa intimidade, me ensina essa porta, eu quero acessar essa porta, eu quero entrar nessa porta, eu quero me ajoelhar, ou eu quero orar em pé, eu quero andar na rua, orando, no carro, dirigindo, mas eu quero que na hora que eu orar, exista uma conexão com os céus. É isso que os discípulos estão pedindo. Outra coisa, quando eles olham Jesus orando, fica claro em minha mente que Deus, Ele deseja da nossa parte esse tipo de oração. Deus deseja. Lembra que eu preguei aqui pouco tempo também na terça-feira, 15 dias atrás? Deus deseja nos encontrar na oração. Deus deseja encontrar a gente na oração. Então eu entendo que quando Ele ensina os discípulos aqui em Lucas, o que Jesus gostaria é que eles fossem até Ele sem medo. Até Deus, olha, orem ao Pai sem medo, Ele é Pai. Conte a Ele as suas dores, as suas angústias, a sua raiva, a sua frustração. Conte a Ele tudo o que você sente. Porque quando você ora com verdade, ainda que você ore e a sua oração possa ser tola diante de Deus, Deus possa, como esses dias um pastor Ed estava falando, talvez Deus está me vendo falar aqui, Deus está falando, nossa, você está falando tanta coisa errada, outras coisas Deus está concordando, mas se for verdade, se for uma expressão de verdade, Deus Ele recebe. Então Ele quer que você vá falar com um Pai que te ouve, um Pai que vai te abraçar, um Pai que vai cuidar de você, um Pai que se precisar vai puxar a tua orelha, mas tudo isso Ele o fará por uma coisa, porque você é filho, porque você é íntimo dEle. Uma segunda lição, que eu acredito porque que os discípulos de Jesus, e eu confesso que eu acabei não tendo a curiosidade, eu acabei não pensando de ler aqui outros textos. Mateus eu olhei e não vi se tem algum texto que revela quem foi esse discípulo, mas esse discípulo, e talvez em nome dos outros 11, eles pedem para que Jesus ensinasse eles a orar, porque em cada encontro que Jesus tinha com Deus em oração, ficava claro para esses caras aqui como Jesus ele era alimentado por Deus e abençoado por Deus. Como ele era alimentado e abençoado. E aí eu entro no verso 3. O verso 3, Jesus fala assim: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida. Por que Mateus conta essa história? Marcos conta ela de uma maneira mais resumida, a tentação no deserto. E Lucas também, inclusive Lucas 4 e Mateus 4 são muito semelhantes à história. Semelhante, melhor dizendo, à história. Muda um pouquinho a ordem da tentação num evangelho e em outro, mas é muito semelhante. Então, para minha compreensão, fica claro que Jesus quem contou a eles. Foi Jesus quem narrou a história para eles. Foi Jesus que teve a oportunidade de sentar com eles um dia e falou: olha, quando eu me batizei no Jordão e ouvi uma voz nos céus, meu pai dizia assim: ó, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo foi tão sujo, tão astuto, que quando o Espírito me leva para o deserto, ele começa a questionar a voz de Deus. Ele começa a questionar a afirmação de Deus. Se aquilo que Deus te falou lá no batismo no Jordão é verdade, então transforma a pedra em pães. Então Jesus conta, então aqui diz o texto no verso 3 e 4 do capítulo 4 de São Lucas, que o diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Aí você pergunta assim para mim: pastor, você acha que Deus estava falando de pão literal? Sim, pão que mata a fome, comida, alimento que hoje
está tão caro tudo, né, no mercado. Até eu encontrei com o Laerte no sábado, eu disse que a Valéria tinha pedido para que eu fosse no mercado, e eu tinha ido no posto, ele brincou, falou, pô pastor, você está abastecendo o carro, indo para o mercado, tá bom o negócio, hein? Porque está tudo tão caro. Então Jesus estava falando aqui da necessidade de se alimentar, e olha que interessante o link que eu vou fazer, eu quero que você entenda, o que eu vou fazer de aplicação aqui para essa lição. Só que quando eu vejo aqui, o que Jesus está ensinando para a gente aqui hoje, ensinou para os seus discípulos, que a oração que nós temos que fazer a Deus, até as coisas do cotidiano, como o pão nosso de cada dia, as coisas do dia a dia, do cotidiano, as coisas que fazem parte da nossa dimensão, tudo, exatamente tudo e absolutamente tudo, Jesus está dizendo que tem que ser consagrado diante de Deus. A nossa vida, o nosso pão, tudo tem que ser consagrado diante de Deus. E talvez lembrando da história que Jesus contou para eles, falando dessa batalha de Jesus no deserto, Jesus está dizendo o seguinte, porque aí Jesus fala, nem só de pão, né, viverá o homem, ele falou, e ele falou assim, ó, ore pelo pão. Jesus está dizendo o seguinte, que o pão que mata a fome, o pão de trigo, ele é importante, o alimento é importante e deve ser consagrado. Só que Jesus está chamando a atenção que o pão que nós devemos comer é o pão que alimenta o nosso espírito. Nós comemos o pão do dia a dia. Só que eu não posso simplesmente achar que a minha vida, ela se resume só nessa dimensão. Não, existe uma vida espiritual, existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. E quando nós oramos, e quando Jesus orava, os discípulos percebiam que Jesus ele era revestido de todo o poder, de toda a unção de Deus, de todo o cuidado de Deus, e ele era alimentado. É a oração que nos prepara para as batalhas, é a oração que nos torna fortes, não em nós mesmos, mas a oração nos faz fortes em Deus. E eles percebiam, eles sentiam que cada vez que Jesus orava, Jesus se tornava um Jesus mais resoluto, um Jesus mais poderoso como ser humano, no sentido de estar depositando a confiança diante de Deus. Quando eu disse para vocês que Jesus ele foi 100% homem, ele viveu como homem. Existem alguns que ensinam que Jesus, na verdade, viveu de uma maneira só como para enganar. Ele não era o homem que não sentia dores, a crucificação foi todo um teatro, não. Ele viveu como ser humano. A Bíblia fala que ele foi tentado igualmente a mim e a você, só que ele não pecou, ele não resistiu. Sabe por quê? Porque ele sempre se alimentava de Deus, se alimentava do Senhor. O pão humano, o pão do cotidiano, ele mata a fome. Eu preciso dele, você precisa dele. Só que a oração, a nossa busca, e o pastor Ivaldo pregou isso aqui alguns dias atrás, domingo eu preguei, no outro domingo ele falou sobre por que orar e por que jejuar, porque nós precisamos nos alimentar de Deus. Nós precisamos, então a oração, ela nos abre essa porta, essa possibilidade. Para algumas pessoas isso é uma coisa tão distante, tão distante, tão distante, porque eles nunca oram, eles nunca clamam, eles nunca buscam a Deus, eles não têm entendimento, eles não foram ensinados. E o pior de tudo é que às vezes a gente percebe que isso vai chegando e vai avançando, como se fosse uma onda avançando, do mar avançando uma cidade. Isso vai entrando dentro de muitos que começaram a sua vida de oração, mas que com o passar do tempo eles foram abandonando. Gente, é no encontro, ou são nos encontros com Deus, que eu recebo de Deus uma palavra, que eu recebo de Deus uma iluminação, sei lá, dê a palavra que você quiser. Tem uma pessoa, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele fala assim, que ele fala que a oração nossa também, ela tem a ver com os nossos sentimentos. Às vezes os sentimentos que nós temos são orações, só que esses sentimentos que nós temos, eles não são nossos, eles são de Deus, só que a gente não percebe, a gente não sabe. Então, eles olhando para Jesus, eles viam o quanto Jesus era sustentado. Eles não viram, né, porque eles estavam orando um pouquinho distante, lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus orou, e a Bíblia fala que ele se angustiou, e o Salmo 126 se cumpriu ali, 116 se cumpriu em Jesus, quando ele falou assim: cordéis da morte me cercaram, o salmista fala, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Jesus, ele se angustiou, angústia.
E aí ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. É o homem Jesus orando. Mas Jesus fala assim: contudo, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E naquele instante ele foi revestido, porque ele sai dali, ele se reveste, ele vai, ele enfrenta a morte, ele enfrenta a cruz por mim e por você. E os discípulos se apercebiam disso, que Jesus era diferente. Não precisa ir muito longe. Quando vocês se converteram, as pessoas não perceberam mudança em vocês? Perceberam. Quando a minha mãe se converte, eu percebo mudança na minha mãe. Quando o meu pai se converte, eu percebi mudança no meu pai. Quando nós que estamos mais tempo dentro da igreja, as pessoas vão chegando, as pessoas vão chegando de um jeito, e elas vão mudando, porque elas vão se abrindo para Deus, elas vão se encontrando com Deus na oração, e vão rasgando o coração diante de Deus. E por último, gente, eu acredito que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar, mesmo sabendo orar, porque em cada encontro de Jesus com Deus, eles percebiam o quanto Deus amava a Jesus. E eu, para ser sincero, eu acredito que esta deveria ser o modo de todos orarem, todos que encontrassem Deus em oração, é orar sabendo que eu oro a um Deus que ama, que me ama, que cuida de mim. Porque nesse texto aqui, embora Jesus ele não está dizendo assim com todas as letras, olha, ore a um Deus que ama vocês, mas quando eu vejo Jesus ensinando eles a orarem, e ele fala assim, em primeiro lugar, Pai nosso que estás nos céus. Quando vocês forem orar, ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu fico pensando o seguinte, nessa dimensão aqui humana, nesse nosso mundinho, nessa nossa vida aqui, quanta coisa ruim a gente vê, quanta coisa que nos angustia, quanta coisa que nos machuca, que nos fere. Quando você vê uma injustiça, quando você vê pessoas morrendo de fome, quando você vê pessoas que estão sendo roubadas, pessoas que estão sendo usurpadas, quando isso na verdade machuca a gente. Então quando ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo assim, ó, eu estou dando a vocês um ensinamento que a oração de vocês vai ligar vocês ao céu, e o céu é coisa boa, o céu só tem coisa boa, o céu não tem coisa ruim. O único que era ruim, ele saiu de lá, vazou. Não tem coisa ruim no céu. No céu, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, descendo, é dos céus. Para nós, ainda que a gente não consiga compreender, mas essas linguagens são uma forma que a Bíblia nos ajuda a entender. Vem descendo, é dos céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Olho para cima, é dos céus. O caminho da vida é para cima, é dos céus. Provérbios diz, o da morte é para baixo. Ou seja, é uma forma de expressão. E aí Jesus fala assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, então o que Deus está dizendo assim, ó, vocês devem orar, vocês devem falar, para que aquilo que é bom no céu seja algo bom, que vocês convivam, mesmo vocês vivendo nesse mundo limitado, esse mundo encurtado, esse mundo de dor, mas mesmo assim eu quero proporcionar a vocês a forma de vocês aprenderem a orar a um Deus que ainda assim vai proporcionar coisas boas a vocês quando vocês se abrirem para Ele. Viver nessa dimensão. E quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é amor, é amor. Não é isso que o salmista fala? Que Deus, ele dá o pão aos amados enquanto eles dormem. Então quando ele fala, peça para Deus o pão, porque Ele não vai negar o pão para vocês. Ele vai dar o pão para vocês. E ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas. Aí você fala, poxa, mas que isso tem a ver com amor? Tem tudo a ver com amor. Porque eu conheço muita gente que ora e não perdoa. Eu conheço gente que passa 2 anos e a pessoa está falando da mesma coisa que aconteceu com o irmão. Não perdoa. E aí a pessoa está dizendo, não, mas eu estou bem. Não está bem, não está bem. Não está. Porque se a gente não perdoa, se eu tenho mágoa contra você, e se eu não te perdoar, eu posso falar o que eu quiser, mas eu não estou bem. Porque se eu não perdoo a você, Deus não me perdoa. Então quando ele fala perdoa, Jesus está dizendo assim, abra a porta de possibilidade para que vocês tenham um relacionamento puro, sadio com Deus. E quando ele fala assim, e nos livre da tentação e do mal, isso é amor também. Isso é amor. Porque tentação, ela pode
te seduzir, mas o gozo, o prazer, ele é momentâneo. Na hora vem um senso de destruição e de derrota. Então, Deus, ele livra. Vocês têm um Deus, Jesus está dizendo que vocês podem orar, que ele vai guardar e preservar vocês das tentações. Peça a ele, clame a ele, e ele o fará. Tudo isso, então, Deus faz por quê? Por amar a mim, por amar a você. E Jesus, ele sabia o quanto ele era amado por Deus. Isso ficou muito claro. Jesus, ele orava a um Deus que o sustentava. Jesus, ele orava a um Deus que o ouvia. Jesus, ele orava a um Deus que não era um Deus que deixava ele sem resposta. Ele, na verdade, não deixava Jesus sem resposta. Sabe por quê? Porque Deus amava Jesus. E o pastor Evaldo, sempre quando ele ora, você que conhece teu pastor, ele fala assim: eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Quantos já ouviram o pastor Evaldo orar assim? Muitas vezes. E aí, a base disso é em João, de Jesus. Quando Jesus, ele ora, olha o que Jesus disse quando Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chegou lá em Betânia e as irmãs ficaram tristes, falou: poxa, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E encurtando a conversa, fala assim no verso 41 e 42 do Evangelho de João, capítulo 11: então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, olha que interessante, ele olhou para cima: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. E aí ele fala: mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam, eles creiam que tu me enviaste. Olha que coisa linda. Ou seja, primeiro eles pediram Jesus para que Jesus ensinasse a eles a orarem, porque eles viam intimidade em Jesus. Em segundo, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, porque eles perceberam o quanto Jesus era alimentado, e agora porque ele era amado por Deus, porque Deus ele queria estar com Jesus, queria ouvir Jesus, e eles sabiam de tudo isso. Aí você fala: pastor, Deus me ouve? Irmão, pode ter certeza, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu ouvi também um pastor, eu não me lembro quem que eu ouvi falando esse agradar. Não é agradar de Deus olhar e falar: ai, que bacaninha, que bonito, que legal. Não, agradar, que ele quer dizer aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não ouve, não tem como Deus ouvir. Eu anotei uma frase aqui de um filósofo judeu, que é o Franz Rosenzweig. Eu não sei nem se é assim que fala o nome dele. Olha o que ele fala, eu achei fantástico isso quando eu ouvi essa frase. O melhor que um homem pode esperar do seu Deus é poder andar na existência da sua vida, ou na existência da vida, na companhia deste Deus. Olha que coisa linda. O melhor que eu posso esperar de Deus é Deus na minha companhia, é Deus andando comigo, é Deus comigo de manhã, é Deus comigo no trabalho, é Deus comigo à noite, é Deus comigo na hora que eu deito para dormir, é Deus o tempo inteiro andando comigo. E a oração, ela nos abre essa possibilidade. Quando eu vejo Jesus ensinando os discípulos, Jesus está ensinando exatamente isso. Por que nos livre da tentação, não nos deixe cair em tentação? Talvez Jesus está lembrando eles e trazendo a memória para eles a tentação no deserto que ele os ensinou, na verdade os ensinou, não, contou a história a eles. Quando eu olho para Jesus e para a vida de Jesus, eu percebo que Jesus, ele era o homem que orava a Deus, e ele sabia que o Deus o amava, que Deus cuidava dele, e Deus cuidou dele no deserto. Deus esteve com ele no batismo, no seu batismo no Rio Jordão, com João Batista, o seu primo que o batizou. Jesus esteve com ele porque o Espírito Santo o impeliu ao deserto, ele estava junto com Jesus. Jesus esteve com ele no Getsemane quando ele orou e estava angustiado, agoniado. Só teve um momento que Deus ele se afastou de Jesus, e ele teve que morrer sozinho, como homem foi na cruz. E sabe por quê? Porque na cruz ele morreu, e a Bíblia fala assim, que ele falou: Deus, por que você me desamparou? Porque naquele momento, Jesus estava morrendo pelos meus pecados. E Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não habita uma alma que está repleta de pecado. Só existe uma situação: existe pecado na minha alma, eu recebo Jesus, Deus entra na minha alma, ele expulsa o pecado, porque ele não tem convivência, ele não tem como compartilhar a vida do pecado.
com o pecado. E Jesus, ele gozou da companhia de Deus em todos os momentos. No Getsemane, no deserto, no Jordão, no casamento em Caná da Galileia, nos momentos de oração de madrugada, no barco quando ele dormia, os discípulos estavam apavorados, nos momentos felizes com o seu pai, com a sua mãe. E Jesus, ele teve a companhia de Deus o tempo todo. E aí, gente, eu concluo falando hoje de oração com vocês. É que algumas pessoas falam assim: pastor, eu não sei orar. Mas ninguém sabe orar. Quando eu abro a Escritura, eu vejo Paulo dizendo que nós não sabemos orar. Só que o fato de nós não sabermos orar, porque isso que é curioso. Olha como que eu estou querendo que você entenda essa lição hoje. Hoje eu estou dizendo assim, a oração e o pedido dos discípulos a Jesus. Eu disse para vocês que me chama a atenção que eles sabiam muitas orações. Só que no fundo eles descobriram que no fundo eles não sabiam orar. E essa é a nossa conclusão sempre. Agora, isso não significa que eu e você temos que deixar de orar porque não sabemos orar. Porque o escritor que é Paulo, o apóstolo, em Romanos 8:26, que é um texto que você conhece, capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Fernanda Brum, ela canta uma canção, não sei se é a autoria dela, acho que é da Eichla, né, que fala: Espírito Santo, né, ore por mim, pede a Deus tudo aquilo que eu não consigo pedir, faça a oração que eu não sei fazer, essa é a oração. Então, só que nós precisamos então pedir, como a canção da Eichla, que nós precisamos pedir: Espírito Santo, intercede por nós, porque aqui fala que nós não sabemos, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Sabe, gente, para finalizar mesmo, como eu já ouvi uma vez, a oração, ela deveria ter na nossa vida o mesmo lugar do respirar. Quando Paulo fala assim, orai sem cessar, o pastor Ed, esses dias falando de oração, ele falou assim que ele não sabe se isso é uma ordem, um mandamento, ou se é uma constatação. Orai sem cessar, porque ele até disse, para mim, acredito que é uma constatação, porque um suspiro é uma oração, um pensamento a Deus é uma oração. Você olhando a televisão, uma notícia, e você vê alguém ali, uma mãe que chora, e você lá fala assim: Senhor, abençoa essa pessoa, é uma oração. O silêncio é uma oração. Então, que a oração pudesse ter para mim, para você, para nós, o mesmo significado de importância do respirar. Que nós pudéssemos sempre pensar assim: eu quero orar. Eu preciso orar, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso falar com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus, Ele encontre você totalmente facinho e aberto a falar com Ele na oração. Que Ele possa cuidar de você, alimentar você, fortalecer você, ser íntimo seu ou teu, a cada dia em oração. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar por algumas pessoas que eu sempre falo os nomes aqui. E aí, Aurora, se você quiser já subir aqui, só para pegar o olhinho que eu vou deixar com papel com vocês também. E hoje a Lu está aqui também, né? A Luciene veio aqui nos visitar, e aí eu vou pedir também, Lu, se você puder depois ficar aqui, as irmãs vão orar por você, ou aqui de cima nós vamos abençoar você. Nós queremos orar pela Crislaine, que ela está com trombose no cérebro, a Luzina Ferraz, câncer de mama, a Rose, aneurisma e uma causa no INSS que ela está em um processo, em litígio. José Bezerra por um AVC, a Mariana e bebê, Luísa, a Mariana e a mãe, a bebê nasceu prematura, nós estamos em oração. A Bruna, grávida de 6 meses. A Estela, câncer de mama. A Sueli, a tia do Cláudio, que é o nosso Cláudio aqui, câncer que os médicos desenganaram a tia dele, a Sueli. A Aliene e o Brian, que nós estamos orando, Luciene, nem te perguntei, mas a gente continua orando por eles, eu não sei nem como eles estão.
O Guilherme, de 15 anos, câncer na perna, fará cirurgia, ou já fez essa cirurgia. Tiago, meu cunhado, a gente está orando por ele também. Nós estávamos orando pelo Domingos, que era o cunhado do Eloy, mas ele veio falecer essa semana, então nós vamos orar pela família. Nós estamos orando pelo Leonardo, sempre, que é o irmão da Lu, que está desaparecido, a gente continua desaparecido, nós estamos em oração. Está o seu nome aqui, Lenilza, também pela sua oração, mas você já está recuperada também. Pelo primo do Dinel, que é o Ricardo, que tem 14 anos, ele está numa situação bem complicada. Pelos familiares da Camila Ferraz, que a Camila faleceu, nós estávamos orando por ela. O Tiago Sampaio também veio a falecer. Pastor José Altino, que é um pastor também amigo nosso, lá do Brasil para Cristo, bem amigo da irmã Rita, também vai passar por uma cirurgia. O Edivan, a Edivan, suspeita de câncer de mama. Ronilde, câncer de mama. Fernanda, Ronilde, a mulher também. Fernanda, câncer raro de medula. Francisca, diabetes, descontrole. Elaine Lourieri, área da saúde, a Ritinha que pede. E a Lúcia Martins, câncer no pulmão. E além disso também, nós temos aqui a oração pela Vanilda, que é a esposa do Ailton, né, que pede oração por nós também. Então eu vou pedir para vocês pegarem aqui o papel, eu vou pedir para a Lu ficar aqui, vocês ficam distantes um pouquinho dela pela questão, né, do protocolo de saúde, mas nós vamos estar intercedendo e a Lu vai ficar como se estivesse aqui no centro. Quer vir aqui também, Lenilza? E nós vamos estar orando aqui, tá? Pedindo para que Deus visite a ela e também aonde o Leonardo tiver, a nossa oração é que Deus visite o Léo, traga ele de volta, né, Lu, para que todo mundo se acalme e tenha essa sensação de segurança, de saber onde que o Léo está, né? Nós não sabemos, eu imagino a angústia de vocês. Mas Deus é o Deus que nos atende na angústia, né? Como preguei aqui hoje. Vamos orar, meninas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença e nós queremos, em primeiro lugar, apresentar a vida da Luciene, a vida, Senhor Jesus, do Oswaldo, seu papai, a vida das suas irmãs, a vida de todos os familiares que carregam essa dúvida no coração, esse peso no coração, por não saber aonde está o Léo, Senhor Jesus. Senhor, como eu falei hoje, o Senhor nos cerca por trás, por diante, sobre nós estende as Tuas mãos, não tem lugar de nós nos escondermos de Ti. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca no coração do Léo, traga de volta. Nós estamos orando, Pai, crendo, Senhor Jesus, crendo no Senhor, crendo no Teu cuidado. Portanto, eu te peço, Senhor Jesus, o visite pelo Teu poder. Eu oro também agora, nesse instante, Senhor Jesus, por todos esses pedidos que estão na mão das nossas irmãs, que eu relatei nessa noite, todos, sem exceção, famílias enlutadas, pessoas com cânceres, pessoas com Covid, pessoas, Senhor Jesus, por um processo cirúrgico aguardando, causa na justiça. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, Tu és o Deus que abre portas onde não existem as portas abertas, e quando Tu as fecha, ninguém abre, Pai, mas eu sei que nós confiamos em Ti, nós oramos, nós confiamos e nós descansamos no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que não seja as nossas mãos, mas que seja as mãos do Deus Todo-Poderoso, para a honra e para a glória do nome de Jesus, Pai. E como o Senhor Jesus orou, eu quero orar hoje, como o pastor Ivaldo sempre ora. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ouve, sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus esteja com a gente, nos dê uma noite de bênção, uma noite de paz. Nós que aqui estamos, que vamos até os nossos lares, nos guarde, os nossos irmãos em suas casas, em seus lares, que o Senhor os abrace, que eles sejam guardados também pelo Teu poder. E muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse culto, por mais esse encontro, por mais essa reunião. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo esteja em nossos corações hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês.